Oi galera, esse é o nosso canal Xenocosmos, onde a gente vai falar um pouco sobre tudo que é coisa, especialmente sobre livro, mas outras coisas também, né? Uhum. E esse é o primeiro vídeo do canal, falar sobre o livro O Deus das Pequenas Coisas, da autora Arundhati Roy. Não sei como se pronuncia o nome dela, que ela é indiana. Tchau. Pronto, agora é meu momento de brilhar sozinho. Então, essa foi a minha primeira leitura do ano de 2018, que é O Deus das Pequenas Coisas, da autora Arundhati Roy. Roy, olha como se ela fosse americana, mas enfim. Nesse vídeo eu não pretendo fazer uma resenha super técnica, é mais uma impressão de leitura, o que eu achei, as coisas que chamaram a minha atenção. E num dado momento, quando eu for fazer algum spoiler, eu aviso, então para ninguém se sentir prejudicado caso não goste de spoiler. Então vamos lá. Esse livro ele conta a história de dois personagens. Na verdade são vários personagens, mas os dois principais são dois irmãos gêmeos, só que eles são dizigóticos, eles não são irmãos iguais. O Rael e a Rael e o Esta. São os dois irmãos. E a maior parte da história se passa quando eles têm em torno de 6, 7 anos. Só que o interessante desse livro aqui é que ele não é contado em forma linear. Então, a gente tem o presente, o que está acontecendo no presente, e o tempo todo fica acontecendo flashbacks. Só que são flashbacks não num período certo. Às vezes volta para um passado próximo, às vezes vai para um passado muito mais distante. Às vezes não é o passado da personagem principal, às vezes é o passado da mãe dela, porque eles contam a história de 3 gerações dessa mesma família. Eles são de uma família tradicional indiana, eles são de uma classe média. Dentro das castas da Índia, que é uma coisa sobre a qual eu vou falar ainda mais para frente, eles estão entre a classe dos comerciantes, então mais ou menos no meio da pirâmide social da Índia. E o que é interessante nesse livro é que ele é contado quase com uma forma de um quebra-cabeça. Você já começa o livro logo no começo sabendo que aconteceu alguma coisa muito terrível e você não sabe o que é. E a autora vai te contando isso aos poucos e de forma quebrada. Então, ela está no presente, aí a personagem se lembra de alguma coisa do passado, ela volta no passado e meio que narra aquilo que aconteceu. Aí no próximo capítulo ela volta para o presente, faz referência a alguma coisa do futuro, aí depois ela volta para o passado e conta um passado muito mais longínquo, só que do ponto de vista da mãe da personagem principal. Então, no começo pode ser um pouco difícil ler o livro porque você não tem essa linearidade da história. Você aos poucos precisa ir juntando, tá? Essa parte aconteceu primeiro do que isso e depois do que aquilo. Só que isso não compromete a leitura. Eu sou uma pessoa que fica muito perdida. Eu tenho dificuldade para guardar nomes e apesar dos nomes indianos, eu senti que a autora consegue caracterizar muito bem os personagens. Então é fácil para você identificar de qual personagem ela está falando naquela hora. Então não fica complicado de você fazer essa união de todas as histórias e formar aquela linha cronológica. Olha, um camaleão! Ai meu Deus, ele tá vindo pra cá! Tá, então, a gente tem essa falta de linearidade, mas não é uma coisa que comprometa o entendimento da história. Outra coisa que eu achei muito particular de como o livro é contado é que ela escreve de uma forma quase poética. Ela faz uso de onomatopeia, bastante lirismo, metáforas, hipérboles, e ela conta a história a partir do ponto de vista dos personagens que são crianças, tomando partido dessas técnicas de escrita que torna a história muito interessante. Às vezes ela junta várias palavras, então separa uma palavra só, que às vezes a fonética daquela palavra lida em voz alta com a separação que ela criou te conta mais do que a própria história em si. Então isso eu achei muito legal. Com relação à história em si, acho que eu não posso falar muito para não estragar a história, porque o negócio dela é você ir juntando as partes para completar o todo, porque quando a gente termina de ler o livro, a gente percebe que o plot da história em si não é algo super mega mirabolante, mas a forma como é contado é que deixa tudo mais interessante. Mas em poucas palavras, eu acho que o que se destaca no livro não é nem tanto sobre o drama e os acontecimentos em si,
mas é mais sobre ter um panorama sobre como é a cultura indiana, que é uma coisa absurda, assim, é totalmente diferente da nossa. Então a gente tem vários personagens e a história ela se destaca através dos personagens femininos. A gente tem a Rael, que é a menina personagem principal, tem o irmão dela, só que em comparação com ele, com ela, ele fica um pouco mais em segundo plano. Aí tem a história da mãe da Rael, que nos dá uma perspectiva muito pesada sobre como é ser mulher na Índia, porque ela é uma mulher super oprimida pela família e a família não tem dinheiro, não tem posses para conseguir criar um dote para ela, então ela já tem mais de 18 anos e ainda não recebeu uma proposta de casamento, que para a cultura deles é uma coisa quase inadmissível. Então ela sai dali e acaba se casando com o primeiro cara que ela encontra. Só que no decorrer do tempo, depois do casamento, ela já teve os filhos, ele se mostra como uma pessoa super agressiva, alcoólatra e agressiva, bate nela e tal. Então ela se divorcia dele, abandona ele e volta para casa. E isso acaba criando sobre ela um estigma ainda mais pesado, porque pior do que ser uma mulher solteira na Índia, você ser uma mulher divorciada, com 2 filhos ainda por cima. Então mostra muito como é o dia a dia dela e como ela tenta se virar numa sociedade extremamente patriarcal e machista, criando 2 filhos divorciada. Então, isso é uma coisa que abriu assim um ponto de vista que eu não conhecia. Depois da leitura do livro, eu fui ler sobre, tem vários movimentos feministas na Índia tentando mudar isso, porque ainda hoje é assim. Apesar do livro se passar lá pela década de 60, as mulheres, elas não têm direito nenhum, mesmo quando, em alguns casos, ela consegue ter algum tipo de emancipação no trabalho ou algo do tipo. O papel principal da mulher é se casar, servir ao homem e procriar. Tanto que a taxa de infanticídio e quando eles matam crianças, meninas e bebês ainda no útero, abortos e recém-nascidos que são mulheres, por causa disso. E não é nem que as mães matem porque essa menina vai sofrer, então vamos matá-la para ela não sofrer daqui para frente. Não, é porque elas acreditam que as mulheres não têm um valor suficiente para viver dentro daquela sociedade. Então, assim, é uma coisa muito absurda. Então, e isso fica muito claro no livro. Então, tem a história da mãe dela, que se divorciou por causa de agressão, a história da avó dela. Meu Deus, tem 2! Tem a história da avó dela, que também apanhava do marido, ela levava. Ele jogava vasos de metal na cabeça dela, enfim. Então, isso é uma coisa que eu achei muito assustadora na Índia, saber que ainda hoje é assim. A proporção entre homens e mulheres na Índia é uma coisa muito desproporcional. O índice de longevidade entre homens e mulheres na Índia, as mulheres têm a menor longevidade entre todos os países. Normalmente a mulher vive mais porque, me corrija se eu estiver errado, ela é biologicamente mais resistente do que o homem por alguns fatores que eu não sei quais. Mas segundo a informação que eu tive é isso. Só que questão também de a mulher costumar procurar mais ajuda médica do que o homem. então. Mas na Índia isso é trocado. O artigo que eu li, inclusive, menciona isso, que no resto do mundo não é assim, mas lá é por conta dessa cultura patriarcal que tem lá ainda até hoje. E quando a gente pensa, por exemplo, num lugar como o Brasil, que tem sim uma cultura patriarcal, a gente tem as mulheres tendo uma expectativa de vida bem maior do que a dos homens, né? Sim, mas assim, mais auxílio médico, etc. Só que assim, o patriarcado do Brasil, o patriarcado da Índia não se compara. É assustador quando eu parei para ler sobre isso. Outra coisa que chamou a minha atenção foi uma questão com relação ao machismo e ao feminismo. Enquanto aqui no Brasil não é comum esse tipo de coisa, porque ainda tem aqueles tabus da sociedade e tal, lá os homens andam de mãos dadas tranquilamente por serem amigos, mas ao mesmo tempo a homossexualidade lá ainda é crime, então você é preso se você tem uma relação homossexual. Mas, em contrapartida, o que chamou ainda mais a nossa atenção é que os transexuais lá recebem um nível de respeito que é inconcebível pra gente por conta da questão cultural deles, porque eles têm uma divindade, que é uma divindade sem sexo, por assim dizer. Ela foi
mutilada, então acredita-se que tipo praga dessa deusa pega e ela protege essas pessoas. Então é como se os transexuais estivessem nesse patamar, protegidos por essa divindade, então eles gozam de um respeito dentro da sociedade indiana que pra gente não existe, até porque o nosso país é um que mais mata transexuais no mundo todo. Então, E, se eu não me engano, tem até situações em que as transexuais recebem dinheiro para, por assim dizer, abençoar uma festa, alguma coisa assim. esse livro, O Deus das Pequenas Coisas, foi o primeiro livro escrito pela autora, ele inclusive ganhou o prêmio Pulitzer. Não, ganhou o Booker Prize. Pulitzer é de outra coisa. Ele ganhou o Booker Prize, ele ganhou essa premiação, foi o primeiro livro da autora, e recentemente ela publicou outro livro que se chama O Mistério da Felicidade Absoluta. Eu não parei para pesquisar muito a respeito, mas pela sinopse rápida que eu li do livro, parece que ele é um livro que trata sobre a transexualidade na Índia. Então eu estou super curioso para ler a respeito dele. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou falar sobre a coisa nessa história que mais me chamou a atenção, que eu achei mais bonito, que é o título. O Deus das Pequenas Coisas faz referência a um trecho do livro, a um contexto do livro que eu achei muito bonito. A autora diz que o Deus das pequenas coisas diz respeito àquilo que você quer para si mesmo, aquilo que você espera, aquilo que te faria feliz e aquilo que você almeja para a sua vida. Só que o Deus das grandes coisas seria como se fosse o que a sociedade espera de você. Então, num dado momento do livro, por conta de coisas que acontecem na história, fica essa dualidade entre o Deus das pequenas coisas, do que a personagem gostaria de fazer, e o Deus das grandes coisas, que é o que a sociedade espera que ela faça. Então tem um trecho no livro em que ela fala assim: eu não sabia que em alguns lugares, como o país de onde vinha Rael, vários tipos de desespero disputam a primazia, e que o desespero pessoal nunca tinha fim, que algo acontecia quando o torvelinho pessoal se detinha no altar da beira de estrada daquele vasto, violento, envolvente, mobilizador, ridículo, maluco, impossível torvelinho público que era a sua nação. Esse grande Deus rugia como um vento quente e exigia obediência. Então o pequeno Deus, íntimo e contido, particular e limitado, se afastava, cauterizado, rindo, entorpecido da sua própria temeridade. Habituado à confirmação de sua própria insignificância, ele se tornava flexível e realmente indiferente. Nada importava muito, quase nada importava, e quanto menos importava, menos importava. Nada era suficientemente importante, porque coisas piores tinham acontecido. No país de onde ela vinha e que estava eternamente entre o terror da guerra e o horror da paz, coisas piores estavam sempre acontecendo. Então, eu gosto desse trecho porque ele resume muito bem a forma como o livro é escrito. Ele tem esse lirismo peculiar de escrever de forma mais poética, para quem não conhece, e dá esse panorama surpreendente do que é a cultura indiana até hoje. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês já leram esse livro dela ou outro livro dela, e o que vocês acharam. E é isso. Tchau, tchau. E até a próxima.